Hoje é sábado, dia 5 de abril de 2025. Não tem ninguém na região da piscina. Hoje está tudo parado, tempo fechado. Bom dia a todos que estão chegando. Bom dia. O tempo hoje está um pouco frio. Meu setor do trabalho hoje está tranquilo. Muito bom dia a todos que estão chegando. Esse é um dos motivos de eu não poder estar fazendo as minhas lives, porque tenho que trabalhar. As piscinas estão vazias, não tem ninguém nas piscinas. Vou mostrar a vocês, ó. Ninguém nas piscinas. A outra piscina também não tem ninguém. Tempo fechado, né? O tempo fechado, não tem ninguém. Para quem não me conhece, eu sou o Davi Luma Lopes. Muito bom dia para todos que estão chegando. Espero que estejam me vendo. Estou aproveitando a internet porque se chegar pessoas aqui, eles vão usar a rede e não vai ter como usar a internet daqui do lugar. Vamos esperar as pessoas serem notificadas, as pessoas que me seguem. E hoje falaremos um pouco sobre comportamentos humanos e a idealização da sociedade sobre como devemos nos portar. Desde já deixo claro que eu não posso ficar olhando para a tela do telefone, eu posso apenas falar. Porque por mais que não tenha ninguém na área da piscina, mas a qualquer momento pode aparecer alguém, uma criança, alguém desapercebido e cair dentro d'água, provocando ali um problema. Então, muito bom dia a todos que estão chegando. Muito bom dia. Para quem não me conhece, eu sou o Davi Luma Lopes. Tenho 2 empregos. Dias de semana trabalho numa reformadora de pneus. Finais de semana, sábado, domingo e feriado, eu sou guarda-vida de clube, socorrista. E antigamente eu trabalhava somente de socorrista, de clube, como guarda-vida. Aí era muito cansativo, porque são 12 horas por dia. Aí arrumei um trabalho que é 8 horas ao dia. E aí aos finais de semana eu venho, porque quando se ganha pouco tem que trabalhar um pouco mais. Porque viver com um salário é difícil, né? No Brasil, a gente sabe. Gente, a ideia da live é o seguinte: acorde cedo, não reclame da sua vida, porque tem muitas vidas que estão lamentavelmente piores. E tente ser você o máximo possível. Evite buscar ser uma pessoa que você não é. A sociedade, elas nos maqueia, elas nos controlam, elas fazem cirurgia nas nossas mentes o tempo inteiro, dizendo e citando regras de como deveremos ser, de como devemos agir, o que devemos comer, o que devemos vestir, como deve ser o nosso corpo. Mas eu falo para você uma coisa: a maior tristeza da humanidade está dentro dela própria, porque se você buscar agradar as pessoas à sua volta, sua vida será um fracasso, porque o ser humano em si é ingrato, e a ingratidão faz parte da alma do ser humano. Às vezes você se desdobra, você morre pelas pessoas, e as pessoas não se importam. Quantas vezes muitas pessoas fazem coisas boas para membros da família e depois só recebe tapas, só desgosto de outras pessoas. Tantas mulheres que se morrem pelos maridos que morrem por causa das suas mulheres, das suas famílias, mãe por filhos. E no fim o resultado será o mesmo. A ingratidão, ela prevalece dentro da vida de muitas pessoas.
Infelizmente, a bondade, ela existe dentro de cada um, e isso é individual. A gratidão é algo que poucos têm, poucos reconhecem e são gratos. Então eu sempre repito uma coisa que eu falo há anos aqui no TikTok. Se você ama seu marido, ama sua esposa, se você ama seu filho, sua filha, seus parentes, seus familiares, o seu emprego, se você ama você, ame sempre o suficiente, não passe do suficiente. Porque se você amar mais do que o suficiente, você vai sofrer. Nunca ame mais do que o suficiente, porque todo amor excessivo se torna possessivo e doentio. Uma mulher só sofre com o marido porque ela ama o marido mais do que o suficiente. O marido só sofre com a esposa porque ama a esposa mais do que o suficiente. E assim sucessivamente. Não se deve amar nada e nem ninguém mais do que o suficiente. Nem a si próprio você deve amar mais do que o suficiente. Ame o suficiente para que você não sofra pela ingratidão das pessoas, não sofra pelo preconceito das pessoas e não morra por ninguém. Porque nessa vida uma coisa é fato: todos nós iremos morrer um dia. Todos nós iremos morrer. E não há nada e nem ninguém que nos livrará da morte quando o dia chegar. E o que importa é você fazer o possível para se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Seja financeiramente, seja no relacionamento, seja na sua vida profissional, financeira, conjugal, seja em qualquer aspecto da sua vida. Busque mudanças melhores. Só que para isso só precisa da raiz. E a raiz de todo esse bem na sua vida é o amor suficiente, é amar o suficiente. Porque se o marido amar a mulher o suficiente, ele entenderá se ela faz bem para ele ou se faz mal. A mulher entenderá se o marido é um bom marido ou se é um mau marido. Ela entenderá que os filhos também podem se virar contra os pais, mesmo os pais fazendo tudo para os filhos do jeito certo. O filho pode gerar a sua própria consciência e ser totalmente ao contrário daquilo que os pais desejaram. Ame o suficiente você mesmo, porque se você amar você mais do que o suficiente, você ficará cego e não verá as dificuldades e a necessidade das pessoas que estão à sua volta. E você achará que você é o melhor, que não existe ninguém melhor do que você. Mas deixa eu te falar uma coisa: ninguém é melhor do que ninguém. E toda vez que alguém disser para você: você nunca vai encontrar alguém melhor do que eu, diga para essa pessoa que ela se engana, porque você pode encontrar uma pessoa muito melhor do que ela. Muito melhor, porque o mundo tem mais de 8 bilhões de seres humanos. E tudo na vida é vaidade. Não há nada de novo embaixo do sol. São as principais falas dos antigos. E a experiência é o que nos gera mais sabedoria. E a sabedoria adquirida pela experiência é a sabedoria mais amarga, porque ela é sentida na pele. Muitas pessoas choram, sofrem por dentro, porque a sociedade carece de amizade, carece de amigos. Milhões e milhões de pessoas seguem o rumo da vida, o ciclo natural da vida, que é crescer, trabalhar, lutar pelo que quer e depois morrer, sem ter sentido o gosto de viver, sem saber o que de fato seria viver. É como aquela pergunta da filosofia: qual é o sentido da vida? E muitos procuram um sentido. Quantas pessoas são boas, fazem coisas boas umas para as outras e só colhem coisas ruins? Isso invalida aquele ditado que diz que o que você planta, você colhe. Isso é uma mentira, porque muitas pessoas plantam coisas boas e acabam colhendo coisas ruins. Mas são situações que não podemos explicar. Porque existem pessoas boas que adoecem, ficam em uma cama de hospital acamados com doenças graves, como câncer, por exemplo. E por outro lado, existem pessoas ruins, cruéis, amargas, maldosas,
que vivem longas vidas saudáveis. E muitas pessoas se questionam o porquê que uma pessoa tão boa está pagando tal preço e aquela outra pessoa tão ruim não acontece nada com ela. Eu não sou ninguém para te convencer, mas uma coisa eu te falo: existem situações da nossa vida que a gente não pode explicar o porquê essas coisas acontecem. O que eu posso dizer? A gente, infelizmente, devemos seguir em frente, buscar os nossos objetivos e não desistir da vida. E o principal, seja membros da família, pai, mãe, irmão, seja quem for, ninguém mudará a sua vida se não for partir de você mesmo. E eu não falo somente de uma mudança financeira, de uma mudança no relacionamento. Eu falo da principal mudança, a mudança do interior, a mudança do coração, a maneira de pensar. Tirar uma ideia de uma pessoa é como invadir um dos países mais protegidos do mundo. A ideia é o que controla a mente de um ser humano. E se você tem uma ideia ruim, se você tem uma ideia fechada, uma mente fechada, você vai impedir o seu próprio desenvolvimento. Você vai impedir o seu próprio crescimento. Sabe quando você tem um problema no seu casamento e você vira para alguém que é casado e fala: está acontecendo isso no meu casamento, está acontecendo isso no meu casamento, e a pessoa te responde: ah, mas casamento é assim mesmo. Sabe quando você vai reclamar com alguém sobre o seu trabalho que está abusivo, que você está muito cansado e sobrecarregado, e a pessoa fala: ah, trabalho é assim mesmo. Então, na verdade não é assim mesmo. É possível e existe vários casamentos bem-sucedidos e bons. Existem muitos empregos bons, respeitosos. E existem os exploradores. Existem os covardes, os maridos cruéis, as mulheres cruéis, os homens briguentos, as mulheres briguentas, os egoístas e os humildes. Então, não é tudo igual. Por isso a sociedade carece muito de amizade. A sociedade carece muito de amigos. Porque você pode passar o ano inteiro sem ter a visita de um amigo. E quando chega no final do ano, todo mundo quer abraçar, quer beijar, quer desejar um ano próspero, quer desejar felicidade. Mas aí quando dá a virada do ano, todo mundo esquece que você existe. E você sofre por isso, porque você espera de alguém. E eu vou te falar uma verdade: não espere de ninguém, não espere nada de ninguém, de ninguém. Não espere nada do seu marido, não espere nada da sua filha, do seu filho, do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, do seu colega de trabalho, do seu patrão. Não espere nada de ninguém, porque as pessoas são programadas para nos entristecer. As pessoas são programadas para errar, para cometer erros e falhas. O ser humano erra. O ser humano comete erros. E se você amar essas pessoas mais do que o suficiente, você ficará arrasada. Arrasado, você sofrerá se a sua mulher te ofender. Você sofrerá se o seu marido te ofender, se o seu filho te ofender, se o seu trabalho te ofender, se o seu amigo te ofender. Você sofrerá as consequências. Então você deve amar o suficiente. Isso significa o quê? Seja com familiar, com membros da família, seja com amigos ou quem for. Não coloque o seu coração nessa pessoa como se ela fosse tudo na sua vida. Como diz uma frase que todos conhecem: aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. E é a mais pura verdade. Se o seu coração está em alguém, esse alguém será o seu tesouro. Então ele será o seu bem mais precioso, causando assim um sofrimento na sua vida. Não se deixe levar pelas angústias da vida. Faça o possível para esquecer o seu passado. Não acuse os seus pais, não acuse os seus irmãos, os seus vizinhos, os seus amigos pelo mal que já te fizeram. Simplesmente delete isso da sua vida. Porque quem está perdendo tempo na vida é você. Com as lembranças do passado, com as ofensas, traições. Quantas pessoas desacreditam do amor porque foi traído. Mas nem todo mundo vai te trair. Nem todo mundo vai te enganar. Existem pessoas boas no mundo.
de fato é difícil encontrá-las, mas pode ter certeza que existe. É porque o mundo tem mais de 8 bilhões de seres humanos, e a maior parte desses seres humanos correm atrás do ouro, das pedras preciosas e da aparência, porque em sua maioria vivem da aparência. Esquecem do bem maior que a vida. A vida em si tem grande importância. E vivemos em um mundo que atualmente mais de 800 mil pessoas se matam todos os anos. E aí você se pergunta, quase 1 milhão de pessoas tiram suas vidas todos os anos. Por que será? É porque a sociedade nos emprega como devemos nos portar, como devemos ser, o que devemos ter. Uma pessoa que é um pouco gordinha não pode ser feliz, porque a sociedade fala para ela que tem que ser magra. E assim sucessivamente eles rotulam. Quem tem um celular de marca é uma pessoa bem-sucedida, quem tem um carro novo é uma pessoa bem-sucedida. Mas o maior sucesso está dentro da consciência da pessoa. A pessoa que entende o que é reciprocidade, a pessoa que entende o que é humildade. Bom dia! Não existe religião que mudará isso dentro da pessoa. Isso é questão de caráter. Cada um deve trabalhar o seu caráter e o seu amor próprio. Tá. Bom dia. Nós devemos trabalhar. Bom dia, tudo bem? Nós devemos buscar trabalhar o nosso consciente, trabalhar a nossa mente, o nosso íntimo, o nosso interior. Porque você sabe que aos finais de semana, quando você encontra com a sua família e você se senta numa mesa, todos estão comendo, mas você sabe quem é quem em cada cadeira que está sentado. Você sabe quem é falso com você, quem gosta de você, quem te ama de verdade, quem se preocupa com você e aqueles que não estão nem aí para você. Você sabe quando você está numa reunião de folga com os funcionários da empresa que você trabalha, você sabe quem de fato se preocupa com você. Só um minuto, gente. Na verdade, eles colocaram essa placa de obrigatório devido às pessoas ficarem passando protetor solar e creme de pele e entrando. Tem gente que passa muito repelente também por causa dos mosquitos. Aí eles ficam entrando dentro d'água. E aquela placa foi mais intitulada pelos pessoal que está fazendo tanto a hidroginástica e os ciclistas, esportistas, os jogadores de futebol, que eles saem do campo e pulam dentro da piscina. E por isso que eles colocaram a obrigação agora. Tá bom? Bom dia. De nada. Gente, é porque eu tô de plantão, mas eu tô olhando na piscina e eu só tô falando, né? Por isso que eu não tô lendo os comentários, tá bom? O que acontece? Quando você está na reunião com as pessoas do seu trabalho, você sabe quem é quem, você sabe quem é cada um que está ao seu lado. Você sabe numa reunião de família quem é cada um, quem é o seu tio, quem é a sua tia. Você sabe quem é quem. E dentro de casa você sabe quem é o seu marido, você sabe quem é a sua esposa, você sabe quem é o seu filho, sua filha, o seu primo, o seu parente. Todos nós sabemos disso, a nossa consciência deixa bem claro. Só que muitas pessoas se prendem demais achando, é família. Não existe isso. Família é aquela pessoa que se importa com você e gosta de você. O islamismo, eles têm um ensinamento que eu admiro muito, numa questão. No Islã, eles falam assim, se alguém te afasta de Deus, você deve se afastar dessa pessoa. Seja qualquer pessoa, pode ser um membro da sua família. Se está te afastando de Deus, então você deve se afastar dessa pessoa. Então, sem falar de Deus, falando da forma lógica da nossa vida, pessoas que nos fazem mal, a gente deve cortar esse vínculo. A gente deve se afastar. Por quê? É como se fosse um jardim. Você tem uma planta, uma flor, um alimento e nasce ervas daninhas. Então você deve cortar essas ervas daninhas para que as suas plantas desenvolvam. Se você deixar as ervas daninhas crescer na sua horta, crescer no seu jardim, elas vão sufocar, elas vão apertar, enforcar a sua plantação. E aí você não vai colher o fruto e nem vai ver as rosas florirem. Então assim é a nossa vida, nós devemos cortar todas as ervas daninhas à nossa volta. As pessoas que nos sufocam, as pessoas que nos abafam,
as pessoas que nos fazem mal, as pessoas que nos deixam para baixo. É igual brincadeiras. Não existe brincadeiras de ofensa. Ninguém deve brincar com o outro dizendo: ah, sua baleia, ah, seu gordo, ah, seu magrelo, ah, seu isso, ah, seu feioso, ah, seu orelhudo, ah, seu narigudo. Isso não são brincadeiras. A sociedade taxa como brincadeiras, mas isso é uma humilhação, isso é uma ofensa. Então todas aquelas pessoas que têm esse costume de fazer tais brincadeiras, essa pessoa é uma erva daninha. Então você deve trabalhar a sua amizade com essa pessoa, porque você deve adverti-la, falá-la. Não gosto que fale isso, porque isso é uma humilhação, isso não é bom. Criticar as pessoas nunca será bom, nunca será. Só que a sociedade vive à base disso, então acaba de excesso de críticas e brincadeiras de mau gosto, as pessoas ficam ofendidas por dentro da consciência, tornando a mente das pessoas cheia de transtornos, traumas que são incalculáveis na vida. E chega um ponto, a pessoa tenta entender o porquê tantos problemas acontecem dentro do coração dela, porque ela está triste, porque ela sente solidão, se sente incapaz e ela não sabe que na verdade foi durante toda a vida dela, todos esses processos que aconteceu, fez ela se tornar uma pessoa triste, ou quem sabe uma pessoa amarga, ou quem sabe uma pessoa cruel, porque são reflexos da sociedade. Vivemos em uma sociedade que não usam espelhos para refletir, eles usam espelhos quebrados, que quando você reflete, você vê tudo distorcido. Não é aquilo que era para você ver, porque nós deveríamos enxergar quem nós somos de verdade. Quem nós somos de verdade. E muitos podem dizer para você: ah, se isolou, ah, está doente. Não. Todos nós precisamos de um tempo e buscar alegrar nós mesmos. Se você morrer por alguém, ninguém vai morrer por você. Você não deve parar de respirar para que outro respire. Você não deve parar de andar para que o outro caminhe. Você não deve desistir dos seus sonhos para que o outro realize os sonhos dele. Você não deve deixar de viver para que o outro viva. Porque essa é a lei da vida. Seja do ser humano ou de qualquer espécie. Nós, através da biologia, entendemos que nós devemos viver e manter a nossa espécie viva. E assim nós temos que fazer o possível para nós estarmos bem. Bem com nós mesmos, bem com a sociedade, mas principalmente dentro do nosso próprio interior. E isso é bom. Quando você entende os seus privilégios, as suas vontades, você começa a sorrir mais vezes. Só um minuto. Então, quando você passa a entender a necessidade que você precisa de ajuda, você precisa sorrir, você precisa voltar aos velhos tempos, sabe? Aquela fase da infância que você coloca o chinelo na correnteza da água da chuva e a água da chuva leva seu chinelo e você sai correndo atrás do chinelo. Aquele tempo em que você via as coisas com magia, acreditava na vida e tinha diversos sonhos, que ao longo da sua jornada você foi desistindo dos seus sonhos porque a sociedade vai sufocando a gente. Ela vai sufocando. Então você esqueceu que você ainda existe, que você ainda está vivo. Então se lembre disso. Se lembre disso. Você ainda está vivo. Você precisa ser amado. Não espere ser amado por ninguém, não espere ser reconhecido por ninguém. Reconheça a si próprio. Reconheça os seus valores e os seus potenciais. E um detalhe. Tem pessoas que não acreditam em nada nelas, que elas acham que elas não têm nada de bom. Não existe uma pessoa que não tem nada de bom. Todos nós temos algo valioso. E um dos principais é a vida. Por você ter a vida, que muitos desejam ter, já é algo maravilhoso e espetacular que você tem. Entende? Isso é bom. Gente, desculpa eu não poder aqui ter dado bom dia para todo mundo, tá bom? Porque eu tô de plantão, ó. Deixa eu mostrar aqui o clube, ó. Tá vazio, tá vendo? Tem 2 pessoas na água, então eu não posso ficar olhando para a tela do telefone. Então,
eu falo para vocês de todo o coração. Busque amar a si mesmo. Busque cuidar de você. Busque cuidar. Por isso que eu não estou fazendo live, porque eu estou trabalhando finais de semana. Eu trabalho todos os dias da semana. Sábado e domingo e feriado. Eu trabalho de guarda-vida. Sou guarda-vida de clube. Né? E o tempo hoje está bem fechado, então está bem tranquilo. Então, essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Na sua mesa, observe objetos com cor azul e fechem os olhos e conte. Eu não entendi, meu amigo, o que você quis dizer. Essa piscina é uma piscina olímpica, olha. É uma piscina olímpica. Gente, depois, quem puder ajudar meu trabalho, o crescimento do meu trabalho, eu tentei colocar no perfil, o TikTok não aceita. Eu acho que eu coloquei no meu status. Se for possível olhar o status, entra no meu status aqui do TikTok. Clica na minha foto que eu acho que o meu status ainda tá lá. O story, né? Não é status não, desculpa. É story, né? Clica no meu stories. Clica na foto do meu perfil. E aí você vai ver lá. Se tiver lá ainda, que eu não sei se tá. Para aqueles, né, que tiverem vontade. E quem não recebe a notificação das minhas lives, vai no meu perfil, tem um sininho lá. Clica no sininho e marca todas. Porque aí quando eu fazer live ou postar um vídeo, você vai receber a notificação que eu estou fazendo live. Porque muitas pessoas, depois que eu faço live, me perguntam, que fala que não viu a live. Mas é porque se não tiver marcado, o sininho não tiver marcado, não dá para a pessoa ver. Entendeu? Aí a pessoa não sabe que eu estou fazendo live. E quando ela vê, aí se a pessoa não tiver marcado, ela não vai ver. O quê? Não, hoje a Dani não vem. É eu e o Davi. Hoje é 2, porque a mãe dela tá bem doente. Onde a mãe dela mora? Eu não sei, eu acho que é no Jardim Vitória. Se eu não me engano. Aí o Davi foi pro campo. Aí eu vou ficar aqui hoje e amanhã. Né? Hã? Sem outra auxiliar. Sem. É porque também tá parado, não precisa não, né? Porque antigamente eu ficava nesse clube aqui sozinho. Aí ficava um lá em cima com o clube cheio final de semana. Aí hoje tá mais tranquilo, aí o Davi foi pra lá. Tem 2 jogos só do campo. Aí quando acabar lá ele vai descer. Ele tá bem? Tá bem, Tranquilo? tranquilo. Pessoal, aqui o socorrista é DDD. Não, tranquilo, tá tranquilo. Aqui os socorristas são DDD. Davi e Dani. O salva-vida chama Davi também. Eu sou Davi, o outro chama Davi e a mãe dele chama Daniele, que ela trabalha aqui também. Só que hoje ele tá de socorrista lá no campo, porque a gente é socorrista de campo de futebol. Sabe, quando o jogador tá jogando lá e aí ele passa mal, alguma coisa, a gente tá lá para socorrer. Eu não gosto de futebol, então eu já falei que eu não quero ficar no campo, eu prefiro ficar na área da piscina. Porque o pessoal fala muito palavrão, eles xingam muito, fica brigando, tem agressão física, então eu não gosto. Aí, como eu não sou obrigado a ficar lá, eu vou e prefiro ficar aqui. E o rapaz já gosta de futebol mesmo, o outro Davi, ele adora futebol. Ele é atleticano, então ele já fica lá assistindo o jogo. E eu não gosto de assistir nem jogo. Mas super certo. Obrigado, tá? Muito obrigado por ter entrado aqui para a equipe, viu, Joel? Muito obrigado. Pessoal, então quem puder, clica aí no meu story do perfil e veja o que pode ser feito, tá bom? Eu vou ter que encerrar aqui agora, mas mais tarde, o tempo do jeito que tá, mais tarde eu vou conseguir fazer a live, tá bom? Então, um beijo no coração de todo mundo. Quem puder ajudar o nosso trabalho, eu agradeço, tá bom? Então, um beijo no coração de todo mundo. Ah, tá trabalhando também, José? Um grande abraço, meu amigo. Porque agora vai começar a hidroginástica. Aí, começando a hidroginástica agora, 10h30 começa a hidroginástica. Aí vai ter mais de 60 pessoas dentro da água. Então, é até 11h30. Aí depois de 11h30 eu vou voltar a fazer uma live de novo, tá bom? Então, um beijo pra vocês no coração. Quem puder, gente, ajudar o nosso trabalho,
Se eu tô falando é porque de fato eu tô precisando, porque senão eu nem falava. É só ir lá no meu story, eu acho que tem lá. Só clicar no meu story que vai ver lá na foto do meu perfil. Eu não sei se tá, mas eu espero que esteja. Porque eu tentei colocar na descrição do perfil, o TikTok não aceitou. Mas tudo bem. Até mais. E a qualquer momento eu posso fazer a live, tá bom? A qualquer momento, quem tiver à toa, tiver tranquilo, quiser assistir, só marcar lá no sininho e ficar atento que logo logo eu volto com minhas lives. Desculpa eu não ter lido os comentários aqui, tá bom? Então, um beijo no coração de todos. Até daqui a pouco, quando possível, tá bom? Muito obrigado. Agradeço muito.